para a correção das semanas 1 e 2 do PET volume 5. Número 1. Estabeleça em graus a medida dos arcos dada em radiano. Letra A, 5π sobre 4 rad. Sabemos então que π é igual a 180 e 5π sobre 4 é igual a x. Fazendo a regrinha de 3, multiplicando o cruzado, então vamos ter π vezes x, que é igual a 180 graus, vezes 5 sobre 4. X é igual a 225 graus. Letra B, 13π sobre 9 rad. Fazendo a regrinha de 3, π, que é igual a 180, e 13π sobre 9 equivale a x. Multiplicando o cruzado, teremos π vezes x, que é igual a 180 graus, vezes 13 sobre 9. X é igual a 260 graus. Letra C, π sobre 2 rad. Então, π equivale a 180 graus e π sobre 2 equivale a x. Usando a regra de 3, teremos π vezes x, que é igual a 180 vezes π sobre 2. X é igual a 90 graus. Letra D, 7π sobre 6 rads. Então, π equivale a 180, 7π sobre 6 equivale a x. Usando a regra de 3, teremos π vezes x, que é igual a 180 vezes 7π sobre 6. Simplificaremos 180 por 6, 210. Como a gente tem que passar o π para o segundo membro, a gente passa π dividindo π, então vai cancelar o π, então x é igual a 210 graus. Número 2. Determine em radiano a medida dos arcos dada em grau. Letra A, 270. Agora vamos fazer ao contrário da atividade anterior. π equivale a 180 graus e x equivale a 270 graus. Usando a regra de 3, 180 vezes x é igual a 270 vezes π. 270π dividido por 180. X é igual a 3π sobre 2 rad. Letra B, 60 graus. π equivale a 180 e x equivale a 60. Usando a regra de 3, teremos 180 vezes x, que é igual a 60 vezes π. Então vai ficar 60π sobre 180. X é igual a π sobre 3. 150 graus. π equivale a 180 e x equivale a 150. Usando a regra de 3, teremos 180 vezes x, que é igual a 150 vezes π. 150π dividido por 180, simplificando, então vamos ter x, que é igual a 5π sobre 6. Letra D, 240 graus. π equivale a 180 graus e x equivale a 240 graus. Usando a regra de 3, 180 vezes π, que é igual a 240π. 240π dividido por 180, simplificando, teremos então x, que é igual a 4π sobre 3 rad. Número 3. Em um triângulo ABC, o ângulo A mede 79 graus e o ângulo B mede 2π sobre 45 rad. Qual é a medida do ângulo C? A, 85 graus, B, 91 graus, C, 89 graus ou D, 93 graus. Então vamos lá. Pela teoria, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Então temos os ângulos de 79 graus e 2 sobre 45 rad. Então faltando descobrir o terceiro ângulo. Vamos aos cálculos então. Então π equivale a 180 e 2π sobre 45 equivale a x. Primeiro nós vamos transformar tudo em uma mesma unidade de medida, que vai ser em graus. Então usando a regra de 3, vai ficar π vezes x, que é igual a 180π vezes 2 sobre 45. X é igual a 8 graus. Então sabemos que temos 79 mais 8 graus mais x, que é igual a 180. Por quê? Sabemos que a soma de todos os ângulos de um triângulo é de 180 graus. X é igual a 180 menos 97. Então x é igual a 33. Alternativa correta, letra D. Número 4. A medida em radianos de um ângulo que mede 144 graus é
A. 2π radians sobre 5, B. 4π radians sobre 5, ou C. 144 graus, ou D. 144π. Então vamos fazer a transformação de π, que equivale a 180 graus, x equivale a 144 graus. Então teremos que usar a regra de 3, vai ficar 180 vezes π, que é igual a 180 vezes x, que é igual a 144 vezes π. Então 144 dividido por 180, x é igual a 4π sobre 5. A resposta correta é a letra B. Número 5. As medidas de dois ângulos A e B são tais que sua soma é igual a 5π sobre 3 radianos e a maior é o triplo da menor. A diferença em graus entre as medidas desses dois ângulos é igual a letra A, 100 graus, B, 150 graus, C, 225 graus ou D, 300 graus. Então vamos relembrar os sistemas lineares. Temos alfa mais beta, que é igual a 5π sobre 3, e alfa é 3 vezes o valor de beta. Então vamos transformando a unidade de radianos em graus. Teremos então 5 sobre π sobre 180, π equivale a 180, 5π sobre 3 equivale a x. Usando a regra de 3, vamos ter π vezes x, que é igual a 180, vezes 5 sobre 3, π. X é igual a 300 graus. Agora resolvendo o sistema de equação. Então sabemos que A mais B, ou alfa mais beta, é igual a 300, e que A é igual a 3 vezes o B, substituindo a segunda equação em 1 na primeira. Então nós temos isolado aqui o alfa, né? Substituindo o alfa vai ficar 3 beta mais B, que é igual a 300. Então vai ficar 4 beta, que é igual a 300. Beta é igual a 300 dividido por 4, beta é igual a 75, ou o ângulo B é igual a 75. E sabemos, agora vamos substituir, né, o valor de B em 2 na segunda equação. A é igual a 3 vezes 75. A é igual a 225. E a pergunta é: qual é a diferença em graus entre as medidas desses dois ângulos? Então vamos pegar 225 menos 75, que é igual a 150 graus. A alternativa correta, letra B. Número 6. Carolina tem um brinquedo que executava movimentos circulares. Esse brinquedo descreveu um ângulo de 50π sobre 3 radianos em torno de um ponto. Esse ângulo corresponde a: letra A, 16 voltas completas mais 240 graus. Letra B, 8 voltas completas mais 120 graus. Letra C, 16 voltas completas mais 120 graus. Ou letra D, 4 voltas completas mais 60 graus. Então vamos lá. Transformando radianos em graus, teremos π, que equivale a 180 graus. 50π sobre 3 equivale a x. Fazendo a regra de 3, temos π vezes x, que é igual a 180 graus vezes 50π sobre 3. X é igual a 9.000 graus. O valor de 9.000 graus corresponde a 8 voltas e sobra 120 graus. Pois teremos que dividir 9.000 por 360, fazendo então a divisão, vai dar 8 voltas completas e sobra 120 graus. A resposta correta, letra C. Número 7. Uma roda d'água circular utilizada para bombear a água de um riacho até uma residência gira à razão de 7.260 graus por minuto. Essa medida corresponde a quantos radianos por minuto? Letra A, 121π sobre 6. Letra B, 142π sobre 9. 242π sobre 9. Letra C, 121π sobre 3. E letra D, 242π sobre 3. Fazendo então a regra de 3, sabemos que π equivale a 180 graus e x equivale a 7.260 graus.
multiplicação cruzada da regra de 3, 180 vezes x, que é igual a 7.260 vezes π. X equivale a 121 π sobre 3, porque vai ficar 7.260 π dividido por 180, simplificando 121 π sobre 3. Resposta correta, letra C. Semana 2. Represente graficamente e indique o quadrante que pertence aos seguintes arcos trigonométricos: π sobre 6 rad 60 graus, 110 graus, 3π sobre 4 rad, 5π sobre 4 rad, 265 rad e 320 graus e 17π sobre 9 rad. Então vamos lá. Primeiro nós temos então π sobre 6. Vamos fazer a transformação. π equivale a 180, π sobre 6 equivale a x. Então x é igual a 30 graus. Pertence ao primeiro quadrante. 60 graus também pertence ao primeiro quadrante. 110 graus pertence ao segundo quadrante. Depois temos 3π sobre 4, vamos fazer a transformação em graus, que vai dar 135 graus, pertencendo ao segundo quadrante. Depois temos 5π sobre 4, transformando em graus, vai dar 225 graus, representação geométrica no plano cartesiano. Então vai dar no terceiro quadrante, 265 graus, corresponde também ao terceiro quadrante. 320 graus corresponde ao quarto quadrante. E também temos π sobre 6, transformando em graus, vai dar 340 graus, correspondendo ao quarto quadrante. Número 2. Encontre a primeira determinação positiva dos arcos trigonométricos a seguir. 1460 graus. Vamos dividir por 360, vai dar 4 voltas, restando 20 graus. Então a primeira determinação positiva é 20 graus. 960 graus. Dividindo por 360 vai dar 2 voltas completas, restando então 240 graus. Então a primeira determinação positiva é o ângulo restante, que é 240 graus. Letra C, menos 400. Uma volta completa, sobrando 40 graus, então a determinação positiva é 40 graus. Letra D, menos 1180 graus. Dá 3 voltas completas, restando 100 graus, então a primeira determinação positiva é 100 graus. Letra E, 11 sobre 4 π rad. Então vamos transformar em graus, que vai dar 495 graus, dividindo por 360, uma volta completa, restando 135 graus, que é a primeira determinação positiva, de 135 graus. Letra F, 31 π sobre 2 rad, transformando em ângulos, em graus, vai ficar 2.700 graus, dividindo por 360, 7 voltas completas, restando 270 graus, que é a primeira determinação positiva. Número 3. Complete nas figuras a medida dos arcos trigonométricos simétricos. Então vamos lá. 60 graus. Seu simétrico no segundo quadrante vai ser 120 graus. Seu simétrico no terceiro quadrante vai ser 240 graus. E seu simétrico no quarto quadrante, 300 graus. 45 graus. Seu simétrico no segundo quadrante, 135. Seu simétrico no terceiro, 225 graus. E no quarto quadrante, 315 graus. Depois temos 30 graus. Seu simétrico vai ser no segundo quadrante, 150 graus. No terceiro, 210. E no quarto, 330 graus. Número 4. Qual dos arcos abaixo é côncavo de 90 graus? Letra A, 430 graus. B, 440 graus. C, 450 graus. Ou D, 460 graus. Ou E, 470 graus. Nesse caso, para ser côncavo, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos somar 90, que é primeiro determinação positiva,
que é 90 graus, mais 360, deu 450. Então a alternativa correta, letra C. Número 5. Os polígonos regulares das figuras estão inscritos nas circunferências trigonométricas. Determine em graus e em radianos as primeiras determinações positivas dos arcos cujas extremidades são vértices de cada polígono. Então nós temos aqui o polígono que é um triângulo ABC. Nós temos que determinar então em graus e em radianos as primeiras determinações positivas dos arcos. Como é um triângulo equilátero, todos os seus lados possuem a mesma medida, então iremos dividir 360 por 3. Neste caso, cada arco terá de 120 graus. O ponto A está localizado em 90 graus. Então a primeira determinação positiva do A é 90 graus e π sobre 2 rad. O ponto B está localizado em 210 graus, ou seja, 90 mais 120. Então a primeira determinação positiva do B é 210 graus e 7π sobre 6 rad. O ponto C está localizado em 330 graus, ou seja, 210 mais 120. Então a primeira determinação positiva do C é 330 graus e 11π sobre 6 rad. Letra B. Como é um pentágono regular, todos os seus lados possuem a mesma medida. Então iremos dividir 360 por 5. Neste caso, cada arco terá 72 graus. O ponto O está localizado em 0. Então a primeira determinação positiva de O é 0 graus e 0 rad. O ponto B está localizado em 72 graus, ou seja, 0 mais 72. Então a primeira determinação positiva do B é 72 graus e 2π sobre 5 rad. O ponto M está localizado em 144 graus, ou seja, 72 mais 72. Então a primeira determinação positiva do M é 144 graus e 4π sobre 5 rad. O ponto E está localizado em 216 graus, ou seja, 144 mais 72. Então a primeira determinação positiva do E é 216 graus e 6π sobre 5 rad. O ponto P está localizado em 288 graus, ou seja, 216 mais 72. Então a primeira determinação positiva de P é 288 graus e 8π sobre 5 rad. Número 6. Em um programa que se chama Roda a Roda, existe uma roleta que os participantes giram para saber qual o seu prêmio, que é indicado pelo valor registrado no setor para o qual a seta estará apontando. A roleta deve estar posicionada inicialmente antes do giro de qualquer participante, sempre entre perde tudo e o R$1.000, conforme ilustrado na figura ao lado. O giro deve ser feito sempre no sentido horário. Felipe girou a roleta de um ângulo A, que foi menor do que 360 graus. Para quais intervalos de valores para alfa, Felipe ganhará o prêmio de R$1.000? Então nós temos aqui a roleta, temos então a seta onde a roleta fica parada entre R$1.000 e perde tudo, ou seja, ponto marco aqui é de 0 graus. Então vamos lá. Como são 24 setores inicialmente, iremos dividir 360 por 24, que resultará em 15 graus, ou seja, cada setor tem 15 graus. Então de 1.000 até o perde tudo, né, esse pedaço do setor de 1.000 até o perde tudo tem 15 graus, de perde tudo de 300 aqui, né, o valor de 300 aqui também tem 15 graus, 500 tem 15 graus, 900 também tem 15 graus, então tudo correspondendo depois somando tudo vai ter 360 graus. Para que Felipe possa ganhar R$1.000, a roleta deve girar 11 setores da sua posição inicial. Ou seja, então ele tem que dar uma posição inicial, ele tem que dar 11 setores, né? Então, 11 prêmios nesse caso aqui para ele ganhar os R$1.000. Então, cada setor tem 15 graus, vai ser 11 vezes 15, que é igual a 165 graus. Ou 23 setores da sua posição inicial, porque nós temos então 2 prêmios de R$1.000 e ele andando 23 setores, que está no 24, o prêmio está no 24, da sua posição inicial vai ser 23 vezes 15, que é 345 graus.
Letra B. Para os quais intervalos de valores Parafa Felipe perderá a vez ou perderá tudo? Perde tudo, está no 0 graus e 180 graus. Passa a vez, 90 graus e 270 graus.